Alô, pessoal, um abraço para vocês nesta quinta-feira, 20 de março, começando agora o melhor programa do rádio e do YouTube, transmitido pela Metrópole FM 101.3, pelo YouTube metro1.com.br e também pelo canal Bob Fernandes, sendo que hoje, às 19 horas, tem reprise desse programa no canal Bob Fernandes. Tá, então vamos dar um abraço para os participantes. Quero ver. Jânio, cadê? Não estou vendo ninguém. Por enquanto vocês estão agora. O quê? Temos aqui até gente de fora do Brasil. Começamos aqui pelo querido Jânio de Freitas, meu amigo. Como vai? Como estão as coisas? Vou com a tristeza de ver o verão terminar. É sempre uma coisa muito triste, para mim, pelo menos. Mas acho que também para as plantas, pássaros, muitos animais. Mas não na Bahia, é verdade, não na Bahia. Na Bahia, o início do o outono baiano se abre com uma data particularmente significativa, 21 de março. Lá é o caso de cantar parabéns para você nessa data querida. Lá o quando abre como data querida. Alguém aniversaria lá e aqui, né? É, Então, parabéns desde logo, um abraço muito amigo, fraterno, um abraço antigo, mas sincero, eu sei disso. Mário Kertes. Muito importante para mim. Sérgio Augusto. Eu, ao contrário do Jânio, saúdo o outono, a chegada do outono, que até porque o verão desse ano encheu o saco, sem chuva, aqui no Rio pelo menos. Foi insuportável. Espero que melhore agora. Bob E você Fernandes. sobreviveu, né? Você sobreviveu a 3.000 horas de voo, é verdade? Não? Bob Fernandes. O som falhou aí, Sérgio. Alô, alô, alô? Alô? Voltou? Agora. Alô? Você perguntou alguma coisa, Sérgio? Não, eu vi que você sobreviveu a 3.000 horas de voo. Ah, pô, rapaz, não fale não. Sobrevivi, quer dizer, aqui por dentro eu sei que eu vou. Realmente, rapaz, mas tá bom. Bob Fernandes, onde Salve, estás? Mário. Parabéns adiantado, Jânio, Marcelo, Sérgio e os amigos e as amigas. Buenas. Muito bom, direto da Califórnia, onde eu estava aí até ontem, né? Antes de ontem, Marcelo Kertes. Alô, Marcelo. Bom dia, estou aqui de penetra nesse grupo e, ao contrário de vocês, comemorando a chegada da primavera. O dia hoje está bonito, como É, para ilustrar essa mudança de estação. muito bem, mas E aí elas são claramente definidas, né? Bem definidas. agora eu concordo com o Jânio, eu concordo. O fim do verão, eu adoro o verão também, acho que o verão é uma coisa fundamental. Sim, Jânio. E aí, vamos começar conversando sobre o que hoje? Nós temos assunto local aqui extremamente importante que depois a gente fala, mas começando sempre aqui por Jânio, vamos falar sobre o que, Jânio? Acho eu que nos últimos dias e hoje houve aí uma chuva de assuntos importantes, mas nenhum, do meu ponto de vista, mais significativo do tempo que vivemos politicamente,
E, historicamente, do que a quebra da trégua em Gaza com um bombardeio brutal, 450 mortos, dos quais quase 200 crianças palestinas, e aquele monstro, ou aqueles monstros que são Netanyahu e o hoje secretário de Defesa de Israel, que na verdade é secretário de ataque, que se chama Katz, Israel Katz, e comemorando, satisfeitos e avisando que daqui por diante será pior. Até onde essa gente levará a ferocidade, a desumanidade, a monstruosidade que os mantém de pé como assassinos, como criminosos de guerra e de qualquer outra coisa, e de todos os outros crimes contra a humanidade. Um horror. Eu Ô, concordo. Mário, você já assistiu o documentário Sem Chão? Já assisti, sim. Assisti. E eu concordo inteiramente com você, Jânio. Inclusive, eu estou acompanhando aqui, está tendo muita mobilização dentro de Israel contra Netanyahu. Aliás, já vem há algum tempo, mas não o suficiente, né? E agora com Trump na presidência dos Estados Unidos, dando, inclusive, eu vi hoje, prazo para o Irã aceitar o acordo nuclear, ou então tudo dele, ou então vão ser piores as coisas que estão acontecendo no mundo, e essa barbaridade, rapaz, do Estado de Israel de novo ir lá matar, é inacreditável, rapaz, é inacreditável. Nem matam pura e simplesmente trucidam. É uma ferocidade inacreditável, é uma coisa brutal. Não tem nome, não tem nome. Não há adjetivo mais para isso. Eu fui sábado ver o filme, esse Sem Chão, esse documentário que ganhou o Oscar, e encontrei um amigo meu, grande amigo meu, que é judeu, e disse assim, eu vim aqui, mas eu tão constrangido e saí envergonhado, mais ainda, que é uma coisa impressionante, o peso que isso dá nas pessoas, né? O filme é terrível. É terrível mesmo, é terrível. Agora acontece que tem, inclusive aqui no Brasil, eu acredito que a maioria dos judeus são sionistas e acham que o Estado de Israel tem o direito de se defender sem limites, não é? Sem limites. Agora com mais respaldo ainda do governo americano. Claro, exatamente. E aí, Aqui Bob? temos, aqui no Rio, daqui se transmite aí pela internet um blog ou site ou qualquer coisa desse gênero chamado Menorá, Sim. que teve como ato mínimo dizer, situar o Lula como assassino, assim, porque criticou a brutalidade, a ferocidade, a monstruosidade de Israel em Gaza. E recomenda explicitamente que os judeus aqui atirem naqueles que façam qualquer ato de
de represália, de insulto, qualquer coisa assim, contra os judeus. Puseram porcarias na porta de um judeu, não sei onde, não sei o quê. Então ele recomenda que os judeus passem a atirar, matar as pessoas, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Pois Que é. absurdo. Mas esse fanatismo é real mesmo, eu sei disso. Inclusive as restrições que eu sofro dentro da própria colônia, os judeus, não é? Mas eu estou me lixando para isso. Bob Fernandes, eu não Salve, gosto quando salve. vejo você muito calado. Eu fico assim achando que você está entediado com nossa presença. Não, não, prestando toda atenção, eu teria algo a ventrilocar ou dizer sobre essa questão, guerra, etc., mas eu acho que é um tema que seria muito longo, Mari. Eu sei que tem um tema importante hoje, então acho que eu deixo isso para o final, porque tem um tema importante hoje sobre Salvador, que eu acho que, na verdade, reflete o que está acontecendo em todas as cidades brasileiras. É absoluto descontrole total os chamados planos diretores, com as cidades sendo atacadas com o custo que será brutal, só não vê quem não quer, né? Como se isso não fosse importante. Então, esse é um texto brilhante do Zé Luiz Fiore, que é um profundo pensador e conhecedor de história e economia mundial, no sentido economia, no sentido do jogo geopolítico, né? Mas eu acho que é uma coisa que eu trataria com alguns minutos a mais, então eu prefiro deixar isso para o fim. Se você Então vamos começar pela começar. Bahia, seria interessante. Vamos começar. Eu vou explicar o que aconteceu aqui. É uma política que vem desde a prefeitura de ACM Neto e agora, no segundo mandato de Bruno Reis, se acelera, que é venda de áreas verdes da cidade. Aconteceu um determinado lance, um leilão, né, que inclusive é administrado por uma empresa ligada ao Banco do Brasil. Esse leilão aconteceu de uma área verde. Houve muitos protestos quando o prefeito anunciou essa venda. Ele anunciou, inclusive, foi vendido no leilão por 16 milhões e que esse dinheiro ia gerar isso e aquilo importantíssimo. Ponto. Acontece que, ao que tudo indica, e até agora não há nada que não mostre isso, quem ganhou não era quem deveria ganhar. Então, o prefeito anulou com a desculpa mais esfarrapada do mundo, que para mim é mentira, e eu vou botar aí um vídeo bem rápido para situar. Prestem atenção, inclusive, é uma área verde bem em frente ao mar, ali na área de Ondina, Farol da Barra. Vocês vão ver e vão ver o que é que o prefeito fala. Na primeira e a segunda, tudo junto, muito curto. Bota aí. Encosta ali, quase em frente ao Clube Espanhol, que não serve para nada, não gera R$ 1 de imposto para a Prefeitura de Salvador, que a Prefeitura desafetou uma área que está quase sem vegetação, é a vegetação que existe, a pouca. É fácil ser feito o transplantio ou o replantio ou a política de compensação de árvores. Uma área que era avaliada por R$ 4 milhões, que nós levamos para leilão e foi arrematada por R$ 16 milhões. Um pregão eletrônico, uma concorrência que pode participar qualquer pessoa do Brasil. Depois que o pregão é encerrado, você tem 2 minutos para dar outros lances. E diversos licitantes, diante da quantidade de licitantes que estavam participando, não conseguiram dar o lance. A prefeitura anulou porque essas pessoas tiveram o seu direito de disputar cesseado. E aí, para evitar a judicialização, nós tomamos essa decisão. Isso não é verdade e tem fatos, inclusive documentos que comprovam. O prefeito do primeiro vídeo dá por vendida por 16 milhões uma área que ele disse que não serve para nada, deu para ver ali o verde magnífico que tem ali, não é? Vendeu por 16 milhões, pronto. No segundo, como quem ganhou não foi a empresa que estava previamente acertada, é o meu pensamento, então o prefeito anula, dizendo que 2 minutos não existe isso, não existe.
não existe, isso não é verdade, não é? E a prefeitura, antes de anular, o que é que a secretária da Fazenda da prefeitura, Giovana Victor, fez? Chegou para a empresa que ganhou na sexta-feira e disse: vocês vão ter que pagar 10% até segunda-feira, 1.600.000. Uma forma de botar a empresa depois, de sexta para segunda, não tem então desclassificaria, estava tudo acertado. Só que a empresa veio e pagou, e a prefeitura recebeu. E aí ele resolveu simplesmente anular isso e abrir um novo leilão. Quer dizer, então... Olha, eu tenho umas perguntas a fazer, algumas informações, né? Então Primeiro, faça. que a Constituição do Estado da Bahia e normas federais classificam restingas e áreas de declividade superior a 45%, aquela que a gente viu, como áreas de preservação permanente. A Prefeitura está desconsiderando normativas para favorecer a quem? Outra pergunta. Por que a Prefeitura, Mário, só percebe que uma área não tem utilidade pública e desafeta depois que os empreiteiros se interessam por essa área que não tem utilidade pública? E se não tem utilidade pública, como é que valem 16 milhões? Porque pessoas físicas e jurídicas têm sido parceiras desse negócio. Eu falei com gente do mercado que conhece isso, pessoa muito bem informada, disse que essa área vale muito mais do que isso para desenvolvimento imobiliário, em torno de 45 a 50 milhões. Ele diz que basta fazer um estudo de desenvolvimento imobiliário. Por quê? Porque naquela área o gabarito é ilimitado, porque não faz sombra na praia, então você pode construir prédios muito mais altos. Então tem um monte de pergunta que não dá para entender. Como é que levou 1 mês e meio? Porque o que você contou, Maré, 45 dias depois é que foi suspenso, não é isso? Que foi É. que o sistema pesou. Que a história do sistema pesou, diz que falhou a geringonça eletrônica na hora. Teve isso também, não teve? Teve, parou. As pessoas ficaram achando, olha, vai ter alguma coisa, mas é impossível, porque inclusive é feito por uma empresa fora daqui, ligada ao Banco do Brasil. Parou realmente e voltou 2 minutos depois, dando a empresa que ganhou como ganhadora, tanto que a secretária da Fazenda disse: tá bom, então vocês vão ter que pagar 1.600.000. A forma de, na sexta-feira para segunda-feira, pagar. Pois é verdade. E ele diz que a área não serve, é inservível, mas se o próprio parecer técnico da polícia, não da prefeitura, destaca a importância ambiental, paisagística e cultural para Salvador. Quer dizer, aonde eu pergunto o seguinte: eu não sei se o Ministério Público está atuando nisso. Não está Mas silenciando, e eu estou cobrando o Ministério Público, até agora não vi nenhuma mobilização. E, aliás, ninguém da imprensa local também fala. Só eu que falo, só a Metrópole, só o nosso grupo. Mais ninguém, todo mundo calado. essa é aquela história que fede a distância, gente. Aliás, quando eu estava no verão, aí se falava muito uma certa irmandade. O que seria essa irmandade? Eu não entendi o que é irmandade. Não sei. Eu também. Eu posso Esse até. argumento da falta de utilidade pública é de uma estupidez inacreditável, Pois porque a legislação ambiental brasileira proíbe o corte injustificado e injustificável de árvore. Ali é uma multidão de árvores. Portanto, não é nem a utilidade pública de uma árvore, é a utilidade daquele pequeno bosque, a utilidade pública ali é absolutamente comprovada, é evidente, visível.
E Jânio, na área chamada Morro Ipiranga ali, já tem gente negociando e comprando casa na área desafetada, entendeu? Então os interesses são claríssimos. E isso que você está falando, ó, as áreas fazem parte do sistema de áreas de valor ambientário e cultural, SAVAN, e são consideradas áreas de proteção cultural e paisagística. Então como é que a prefeitura pode justificar a venda disso, cara? Não tem explicação. Sim, Aliás, mas não tem. tem, mas ele faz isso e faz com uma, sabe, uma certeza. Teve um momento aí da primeira fala dele, ele tem o certo que está tudo bem, aceito debater com qualquer pessoa em qualquer lugar. É Não aceito. verdade. Não Não é aceita porque verdade. Os eu chamei estudos ele para técnicos. debater e ele não dá mais nem resposta, soube que está zangadinho. Ó, eu estou com uma preocupação que vocês não podem imaginar. Olha, eu E tenho dois ofícios, Mário, pedindo acesso integral aos estudos técnicos. A prefeitura sequer responde. não vai responder. Não tem o outro caso, rapaz, que era um terreno ali na Vitória, ia ser construído um edifício de 60 andares e que não foi para frente porque a Justiça Federal impediu. O prefeito dizia assim, aquilo ali é uma pirambeira que não Pirambeira. serve para nada. E quem está tentando criar obstáculo é para evitar que tapem a visão da piscina da mulher de Isso, Gilberto Gil. Eu digo, rapaz, isso vai se catar, vai se catar. bem, um dos sócios do negócio era a CM Neto. Então é Da Vitória, inacreditável. sim, Você sim, precisa explicar, quer dizer, o cara era prefeito, ele mudou a legislação que permite a construção de até acho que 24 andares. Aí tentariam fazer 39 andares numa área de isso, proteção permanente, isso. o que é mais rentável. Mas precisa explicar o que mais nisso, gente? Quer dizer, Nada. Pois é. antigamente bastava uma notícia no jornal para o Ministério Público se mover. Agora, nem com isso, escancarado, todo mundo sabendo o que que é, percebendo o que que é, não acontece nada. E o pior é que não é só aí, não, Mário. É Porto Alegre, é Salvador, São Paulo, Fortaleza, é país afora. É, pois é. E a O gente. Ministério Público da Bahia, pelo visto, é um mistério público. É Por que boa. que não? É um mistério, por que que essa gente não faz nada? Acontece de tudo em alguns estados brasileiros e o Ministério Público respectivo é o grande ausente. Não se sabe por quê, né? Essa gente não aparece. São poucos os estados em que o Ministério Público é só ministério e não mistério, principalmente. Que coisa mais lamentável nesse país é o chamado Ministério Público. Foi se tornando, né, Jânio? Eu acho que tem uma coisa de É, extração social e essa coisa dos concursos, então, entende? Entra uma certa camada só da população e todos se conhecem, então fica mais difícil. Só pode ser, porque não tem, né? Que isso está é, acontecendo. deve haver razões mais concretas, digamos, É, porque mas não, eu imagino também. razões subjetivas não se conhecem. Mas isso é inacreditável, rapaz, sabe? Inacreditável. E a imprensa local aqui, ó, não abre o biquinho, zero, zero. Ah, mas os interesses imobiliários ligados à imprensa aí no Rio Grande do Sul, em São Paulo, são aí mais escancarado ainda, são donos Aqui de tem a emissoras, etc. Cosbate, tem a empresa Cosbate, uma construtora que está nesse bolo, tem um banco master. Essa Cosbate, inclusive, foi a que tentou construir um prédio ali na ladeira da Barra, que Aquele do acabou Gedel. em sociedade com Gedel Vieira Lima e acabou dando, inclusive, ele pedindo demissão por causa daquele entrevero dele com o ministro da Cultura. Se lembra? Porque o Caleiro. IFAM não estava, o IFAM não deu a licença para fazer o prédio ali quase no Porto da Barra, um prédio altíssimo. E acabou o Gedel, então, pedindo demissão forçado porque quis. E essa mesma empresa é ela, esse banco master, rapaz, que é o banco, né, que
muito ligado a todos os segmentos políticos da Bahia. Eu soube que socialmente vai lá Semineto, Bruno Reis, Jacques Wagner, Rui Costa, todo mundo é amigo de todo mundo, então pronto. Aí eu fico perguntando, e essa pergunta é direto para Jânio. O que é que adianta a gente estar falando nisso? Eu tenho falado isso desde a Califórnia, lá da casa de Marcelo, tenho batido, inclusive dizendo ao prefeito, isso é mentira sua, entendeu? O que é que adianta? Hein, Jânio, o que é? Você acha que adianta esse trabalho nosso? Então, adianta sim. Algumas pessoas que não estão conscientes do que é esta situação tão difundida no Brasil, passam a estar cientes disso. E alguma parcela dessas pessoas certamente vai melhorar o seu voto nas próximas eleições. Então, adianta sim, sempre adianta. E, além do mais, se não adiantasse, ainda que não adiantasse, o nosso dever é exatamente esse, o de mostrar o que está acontecendo, o que é essa realidade tão pesarosa do Brasil, que não é recente. Eu vou contar aqui rapidamente uma historinha muito interessante que tem tudo a ver com essa omissão da imprensa a que Mário se referiu. Lá atrás, o Grupo Abril, ainda do Chivita, Sim. criou uma empresa, uma subsidiária, dedicada a hotéis, à criação de hotéis. E quis fazer um hotel em nada menos do que na Lagoa do Abaeté, aproveitando a lagoa como uma imensa atração para esse hotel, e as famosas areias brancas do Dorival Caymmi. Sim. E uma lagoa escura. Numa lagoa escura. Arrodeada de areia branca. Antônio Carlos Magalhães, que era governador, muito amigo dos Chivitas. Muito amigo dos Chivitas. Uhum. E dos donos da grande imprensa em geral. Sim. Não quis se queimar nessa, de entregar aquela área a Abril, e a população, evidentemente, sentir da maneira mais evidente a perda desse patrimônio estético, topográfico da Bahia, Salvador. Despachou o problema para o prefeito. O prefeito nem titubeou, queimou de saída a pretensão do Grupo Abril. Ele havia recebido elogios enormes da revista Veja, de propriedade da editora Abril, pelo que havia feito e continuava fazendo pela cidade de Salvador, salvando a cidade de Salvador, por favor, sem trocadilho. Bom, a Abril recorreu ao governador. O governador outra vez tirou o corpo do caminho. Disse, não, e tal, isso aí então depende só da prefeitura e tal, isso é uma área municipal. Insistam com o prefeito. A Abril mandou um autorizado jornalista da revista Veja tratar com o prefeito. O prefeito não cedeu. Por isso, Salvador ainda tem as areias brancas da Lagoa Preta.
E o prefeito tomou pancada da Veja para valer. A coisa era na base do Dow 10. E esse prefeito apanhou brutalidade. Mas hoje, quem for a Lagoa ou Baeté, se não encontrar linda, a culpa não é dele. Ele deixou a lagoa e as areias integralmente lindas. E não encontrará lá um Ele hotel chamava- 4 rodas, né? Ele tinha um nome de Mário Kertes, esse prefeito maluco que resolveu encarar o Grupo Abril e ganhou, embora apanhasse uma brutalidade. Quer dizer, Mas todo mundo, pelo Brasil Mário, afora, percebeu quando soube como era ou por que era essa pancadaria. Quem soube imediatamente teve a convicção de que vale a pena salvar as lagoas dos abaetés brasileiros, por maiores e menores que sejam, estejam na Bahia ou em qualquer parte. Não faz mal apanhar, não. Apanhar por Jânio, uma causa boa, justa, Jânio, Mário, eu é queria dizer, bom. eu queria dizer uma coisa que tem a ver com o que vocês dois estão falando, que é o seguinte: como se de fato, na sua totalidade, a imprensa tratasse desse tema, como seria fácil colar. No carnaval, mais de 200, 300 mil pessoas berraram o tempo todo, inclusive em frente ao palanque da prefeitura: tire as construções da minha praia, não consigo respirar. Só o que falta é ligar aquela população toda, compreender o que, que significa o que, que eles estão cantando. Quer dizer, todo mundo canta, todo mundo sabe o que, que o Baiano System está dizendo, mas a cidade não se move na dimensão que deveria se mover, exatamente porque tem silêncio. Tem aqui a gente conversando sobre isso, um ou outro, pessoas se movendo, mas não tem cobertura para isso. Não tem cobertura, isso não ecoa, a não ser em rede social, localizadamente. Entende? Então, existe uma pré-consciência do problema. O que falta é isso ser vocalizado e discutido, como nós estamos discutindo aqui. Então, acho que adianta, sim. Mário Kertes, eu fui impreciso, inverdadeiro em alguma coisa do que eu disse? não, nada, nada, foi absolutamente isso. E eu apanhei muito mesmo, mas eu estou me lixando. E tem no caso da Lagoa do Abaeté, tinha várias outras pressões, não é? Que é um negócio incrível, rapaz. E hoje, eu contava na prefeitura, eu enfrentava isso. Hoje é ao contrário. Eu tenho a impressão que os prefeitos, não só de Salvador, mas como o Bob falou, os outros, vão lá e dizem assim: olha, tem mais aqui, tem mais aqui. Eu cheguei aqui de viagem, estavam falando comigo, numa região também belíssima, Estela Maris, tem cada edifício enorme lá, sombreando tudo. E vai, o negócio é IPTU, precisamos de IPTU. Que porra de IPTU, rapaz? Que conversa mole é PTU, essa? rapaz, o negócio são as campanhas, são as Sim, câmaras de claro, vereadores, tal, claro. tal, Mas aí é etc, tudo. etc. Pois é. É É. só, veja bem, é só uma ideia ligeira. A Receita Federal, por exemplo, não mapeia de vez em quando sinais exteriores de riqueza? Quem está comprando o que, onde, alguma coisa assim? Por exemplo, isso é só, claro, uma hipótese remota, né? É só um sobrevoo. Quem está adquirindo o que e onde? É isso. Pois é, agora eu Vamos queria lá. mudar um pouco do assunto. Esse aí seria fundamental também que a imprensa nacional repercutisse coisas como essa, né? Que é uma forma assim até de dar uma prensa no Ministério Público, e os nossos governantes têm um pouquinho mais de cuidado, rapaz, em fazer lá suas coisas. É assim. E aceito debater com qualquer um em qualquer lugar.
a frase exata que ele deu, o próprio Bruno Reis, quando teve aquele problema do terreno no Corredor da Vitória. Né? Porque essa valentia, porque esse negócio, porque De que essa partido é agressividade. esse, Bruno Reis? União Brasil, União, ele é gente de Ah, é ACM Neto. aquela. A União é aquela união que eles tinham do lixo. ditadura, chamada PFL na época, É, mudou de apelido. é, É? exatamente. Sei. Tentou impedir, que é o mesmo pessoal que, ou os seguidores daquele pessoal que tentou impedir a eleição direta, coisas assim, né? É, Depois exatamente. voltou sempre, Mário, a depois voltou propósito, sempre contra punições, né? A gente conhece eles. a propósito disso, gente, tem um personagem que eu queria falar aqui hoje, que faleceu ontem em São Paulo, o governador Cláudio Lembo, quase vizinho aqui no bairro, conheci muito, convivemos por 2 décadas, escreveu o Terra Magazine que eu dirigia, uma pessoa gentil, de ampla formação intelectual, leal, com coragem em momentos decisivos. Dito conservador, mas de cabeça e espírito muito mais abertos do que muitos dos que se dizem progressistas, né? Convivia e conversava com a direita, com a esquerda, com todo mundo. Os depoimentos a respeito hoje na imprensa e nas redes sociais revelam a profundidade disso, né? Quando a gente vê hoje Nicolinha Ferreira, aquela caquerada no Congresso, que se apresenta como conservador, Eduardo Bolsonaro, e vê o que era, aspas, o dito conservador de antes, a gente percebe o tamanho do buraco, né? Ele foi presidente da Arena, do PFL, estava no PSD do Kassab, e na ditadura, por exemplo, presidindo a Arena, foi visitar Brizola, que estava para voltar no exílio, para dar-lhe uma força, um apoio, e quiseram expulsá-lo do partido, em 79 isso. Foi contra e disse ser contra o impeachment de Dilma, contra a prisão de Lula, disse que era uma farsa para impedi-lo de disputar a eleição em 2018. E seu momento mais difícil, e foi difícil mesmo, que eu isso acompanhei muito de perto como político, foi no ataque do PCC em São Paulo, em maio, se não me engano, de 96. Segundo as apurações, mataram mais de 400 pessoas naqueles dias. Eram 10 mortos pela polícia, basicamente a PM, a cada policial morto. Grande parte foi retaliação da polícia. Ele disse, depois ele me disse, que ele viveu o seu momento de ruptura definitiva. Banqueiros, um já falecido, grande amigo dele, inclusive, empresários, inclusive da comunicação, cobraram dele uma reação violenta e imediata. O Lembo não aceitou a pressão. Dezenas de mortes depois, um emissário do governo negociou uma trégua. Quando ele me contou, eu perguntei, mas uma trégua? Ele falou, se aquilo continuasse, seria um massacre incontrolável de parte a parte, ainda maior do que foi. Na noite do ataque, por acaso, eu estava no programa com a Maria Lídia na TV Gazeta, quando entrou um coronel no intervalo e disse alguma coisa para ele, cochichou alguma coisa. Estava começando exatamente naquele momento o ataque do PCC. Naqueles dias ele deu entrevista para a Mônica Bergamo e depois para o Terra Magazine e disse, onde ele foi colunista depois, e disse, criticando o cinismo nacional: temos uma burguesia muito má, uma minoria branca muito perversa, a propósito do que nós estamos falando antes aqui, inclusive. A bolsa da burguesia vai ter que ser aberta para poder sustentar a miséria social brasileira. E quando João Dória, Hebe Camargo, milionários, empresários vários criaram aquele movimento chamado Cansei, ali por volta de 2007, o Lembo definiu dizendo assim: é coisa de dondocas enfadadas com suas vidas enfadonhas. E para terminar, dizia também ser o Brasil dividido entre a Casa Grande e a Senzala. Disse: quando os escravos foram libertados, quem recebeu indenização foi o senhor de escravos, e não os libertos, como aconteceu nos Estados Unidos. Esse é um país cínico e disso nós temos que ter consciência. Então, Beleza, você vê, beleza. os Bom, PFLs podem. Também nos PFLs você encontra gente decente, né? Cláudio Lembo foi um conservador muito, muito respeitável. E
esse ato, essa decisão a que o Bob se referiu aí, de uma trégua com o PCC, foi um ato de uma coragem admirável, esplêndida. Porque, olha, a ira suscitada pelo PCC, pelo ataque do PCC à polícia e à burguesia paulistas, suscitou, né, uma ferocidade também, uma fúria contra os criminosos E não só. e que derrotavam a polícia, estavam derrotando a polícia de maneira escandalosa. E o Cláudio Lembo resolveu enfrentar essa ira burguesa, essa ira aí da riqueza paulista, venceu todas as pressões e um dia me disse era a única maneira de evitar que o PCC acabasse com a polícia paulista. Ele nunca disse isso publicamente, que eu saiba, por motivos óbvios. Dizia reservadamente. Ele exercia o governo paulista naquela altura, e isso realmente não era coisa que um político pudesse dizer publicamente. Mas foi o que o levou ao ato muito consciente e realmente, o único ato capaz de parar aquela surra que a polícia paulista estava levando do PCC e que qualquer polícia brasileira naquelas condições levaria também. A criminalidade no Brasil tem se revelado de uma competência que a segurança não tem. Aquele foi um grande exemplo disso, e o Cláudio Lemos saiu vencedor nessa história, contra todas as probabilidades, porque a maneira de tornar a cidade vencedora contra a criminalidade que a atacava era exatamente essa de tristemente reconhecer que era preciso negociar uma trégua. E ele autorizou a negociação e a crise acabou. Até porque, Jânio, uma cidade de 12 milhões de habitantes ou 18 milhões de habitantes, a se contar o entorno, que exatamente por conta da ação dos meios de comunicação naqueles dias, se rendeu a 3 presos. 12 milhões de habitantes dentro de casa, debaixo da cama, se renderam a 3 presos. No ataque do Charlie Hebdo lá na França, eu tive lá 3 dias depois, tinha 2 milhões de pessoas nas ruas em silêncio protestando. Aqui as universidades fecharam as portas e mandaram todo mundo para casa. E na hora do tiroteio, exatamente, as crianças saindo da escola, todo mundo engarrafado na rua. Aí você vê a diferença de tratamento e como é que se deve comportar numa hora dessa, né? Agora eu queria mudar o assunto, puxar aqui uma informação de Marcelo. Eu fiquei esses dias nos Estados Unidos e vendo essa prepotência da dupla Trump-Musk em cima do judiciário americano. Marcelo, como é? Fale um pouco sobre isso aí, por favor. Até assim, ouvindo da saudade de bons conservadores, esse assunto é bem apropriado. Mas essas últimas semanas, semana passada e essa, tem acho que dois casos que são bem emblemáticos ainda em andamento, que são, na minha opinião, bem assustadores. Tem um que tem uma empresa, tem uma firma de advocacia, um escritório de advocacia aqui chamado Perkins Coie, que tem mais de 100 anos, e é um escritório que atua muito em Washington, atua muito perante ao governo, tanto para clientes privados que têm contratos com o governo, mas também tem como Partido Democrata um grande cliente e sempre trabalhou muito com eles. E há um tempo atrás, segundo tudo indica, participou
ou da elaboração ou da divulgação daquele dossiê contra Trump. E isso despertou nele uma vontade de vingança muito forte, mas ver essa vingança ser executada, inclusive com uma ordem executiva, onde ele fala o nome da firma, né, especificamente contra uma firma. E o que ele faz é, primeiro, essa firma, grande parte da receita dela vem de representar seus clientes perante o governo. Aí ele proíbe a firma e qualquer pessoa dessa firma, qualquer advogado ligado à firma, a entrar em qualquer prédio público. Primeira coisa. Então, assim, a firma já passa a não poder nem trabalhar. Depois disso, ele ainda fala que qualquer empresa que é representada por essa firma terá seus contratos com o governo revisados, né, numa clara ameaça ao cancelamento de contratos. Então, você imagina a evasão dos clientes da firma rapidamente. Aí a própria firma agora está entrando na justiça contra o governo e buscando um escritório para representá-la. Tem dificuldade também, porque não é todo mundo que quer entrar nessa briga, né? Tem um escritório que agora está representando eles. Mas um ataque muito, muito direto e muito vingativo, é, que é muito assustador. E o segundo caso que junta com isso um pouco de uma outra forma é essa, essa ordem judicial federal que teve para os aviões que estavam levando os imigrantes venezuelanos para El Salvador, para que os aviões retornassem, e a ordem foi ignorada. E ainda eram 3 aviões, 2 realmente parece que já estavam no ar, mas ainda podiam retornar e não retornaram. Um ainda não estava no ar, mas decolou e foi para El Salvador. Tudo ainda, assim, os advogados do governo ainda defendem que tudo isso está dentro da legalidade, que na verdade, assim, eles tentam usar algumas tecnicalidades e invocar, e essa lei que Trump invocou, que não é uma lei, mas é um regulamento de tempos de guerra, onde ele pode, se estiver em guerra com um país, você pode deportar pessoas daquele país sem um julgamento próprio. Mas essa história toda do ataque ao judiciário, né? E esse juiz que mandou que os aviões voltassem, teve sua ordem ignorada. Trump, nas suas redes, pediu pelo impeachment desse juiz. Então, um ataque ainda mais direto. E aqui o Chief Justice, aqui, que é o chefe da corte aqui americana, se pronunciou, que é uma coisa até relativamente rara, falando que não é assim que se resolve, não é um pedido de impeachment, não é uma coisa razoável nesses momentos, tal, tentando dar um recado para Trump. Mas a verdade é que a gente está no meio desse embate entre o executivo e o judiciário, de uma forma, pelo menos parece que nunca teve antes, e sem saber onde vai dar, porque uma das grandes perguntas que se faz é se o executivo tipo, decide deliberadamente ignorar uma decisão do judiciário, quem é que vai fazer com que isso seja executado, já que o judiciário não tem acesso a nenhum poder de polícia ou de nenhum tipo ou nenhum poder militar. Então, tem uma possível crise institucional que eu acho que nunca foi vista aqui antes, e é meio assustador. Esse é o tema da semana aqui. Eu tento ficar, como eu digo sempre aqui, entre estar alerta e não paranoico, mas navegar nessa faixa cada vez mais estreita. E Eu não sei paralelo a isso, tem um assalto à cultura que ele está promovendo, né? E É, demitindo gente, ocupando espaço. Ele tabuletou lá agora no Centro John Kennedy de Arte Cênica, demitindo. Só faltou mexer na legislação interna do centro, entendeu? É espantoso. É a mesma cartilha que a gente assistiu aqui, ataque ao Supremo e tal, e para lá foi o deputado Eduardo Bolsonaro, e o Danilo tem uma foto aí,
ele é um escrivão da Polícia Federal. Então, ele se licenciando. Aí, ó, olha o personagem, escrivão da polícia. Ele se licenciando como deputado federal, ele, até onde sei, tem 30 dias para pedir uma licença também da Polícia Federal, que não costuma dar, porque alega falta de pessoal, etc, etc. E ele está morando nos Estados Unidos, por quê? Estou aqui tramando com o Bannon para poder ferrar o Alexandre de Moraes, porque tem eleição ano que vem. Então, o cidadão vai ter que se explicar. Agora, como ele diz, mentindo, que ele já foi chapeiro de hambúrguer nos Estados Unidos, é mentira, porque ele trabalhou na Popeyes, que só tem frango frito. Acho que o Marcelo pode até nos dizer isso, né? Não tem hambúrguer. Então, pode ser que ele se vire por lá, ou tem aqueles 51 imóveis da família comprados em parte com dinheiro vivo, então talvez ele não tenha grande dificuldade. Agora ele vai ter que se acertar com a Polícia Federal aí, porque já que ele renuncia à Câmara dos Deputados, ele tem que voltar para o escrivão da Polícia Federal. Ele quase foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, rapaz. Era o sonho do pai. Porra! E a alegação é exatamente essa, que ele tinha tido experiência de trabalho nos Estados Unidos fazendo hambúrguer. E Aí lembremos, ele falando declarou- inglês, rapaz, era melhor do que aquele treinador. Como era o nome dele que falava? Joel Santana. Joel Santana. Joel Santana. Não, e ele Rapaz, declarou, vocês lembram que ele igualzinho. declarou guerra, Mário? Ele declarou 2 guerras. Uma na fronteira do Brasil, levando uma caminhonete de mantimentos com apoio do Ernesto Araújo ao Maduro e querendo tornar presidente o presidente porcino, Guaidó, aquele que foi sem nunca ter sido. E depois atacou a China. Imagine, o Dudu 03 atacou a China o tempo todo. E eu me lembro que as respostas debochadas do porta-voz da embaixada chinesa eram uma delícia, cara. Mas esse personagem. Esse é o conservador do hoje. A gente estava falando do dito conservador de antes, e isso é um retrato do conservador do hoje. Mas ele dizer que foi para os Estados Unidos para articular uma desestabilização da democracia brasileira, foi o que deixou claro. Isso aí é Constituição, ele pode ser enquadrado no Código Penal, né? Certamente. Lei 359, eu acho. É isso. Tem 2 parágrafos dessa lei. Traição à pátria, está no Código Penal. Isso dá de 3 a 20 anos de cadeia. Mas não sei quem é que vai pegar ele e botar onde, entendeu? Esse é que é o problema. Fritando fazendo Do hambúrguerzinho lixo. na parruda. Bom, infelizmente chegou a hora da despedida. Quem quiser ver e ouvir esse programa no canal Bob Fernandes hoje às 7 da noite, amanhã às 7 da noite aqui no YouTube da Rádio Metrópole. Muito obrigado a vocês, Jânio. Um abração, E meu amanhã todos cantando parabéns para você. Sérgio Augusto. Parabéns, parabéns, Mário, Obrigado. pelo dia de amanhã e pelos seguintes. Bob Fernandes. Abraço, queridos. Até a semana que vem, todos vocês e os amigos que estão nos acompanhando. E Marcelo. meu Beijo. filho querido. Até amanhã. Tchau, pessoal. Obrigado. Maravilha estar com vocês. Dá ânimo e força.